Série As 7 Cartas às Igrejas da Ásia. Episódio 1. O Mensageiro, a Mensagem e o Mistério das 7 Igrejas. Imagine estar exilado numa ilha desolada, condenado ao silêncio pelo império mais poderoso do mundo. Imagine que, nesse lugar de aparente derrota, você recebe a revelação mais extraordinária da história da humanidade. Esta não é uma história fictícia, é a experiência de João, o discípulo amado, na ilha vulcânica de Patmos. E o que ele recebeu não foi simplesmente uma consolação pessoal. Foi uma radiografia espiritual de 7 comunidades que definiriam o futuro da fé cristã e, misteriosamente, uma profecia que atravessa os séculos e nos confronta hoje. Não se trata de mais um estudo superficial. Vamos mergulhar no contexto histórico, arqueológico, teológico e profético de cada uma dessas cartas, desvendando camadas de significado que a maioria dos cristãos jamais considerou. Preparem-se, esta jornada vai desafiar o que você pensa saber sobre igreja, fidelidade e o próprio Cristo. Quem escreveu estas cartas? Para compreendermos a magnitude dessas cartas, precisamos conhecer um homem que as escreveu. João o Apóstolo, também conhecido como João de Patmos, não era um escritor qualquer. Ele foi o discípulo amado, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus durante a última ceia. Ele testemunhou a transfiguração, presenciou a crucificação e foi o único apóstolo que não morreu martirizado, pelo menos não fisicamente. No final do primeiro século, durante o reinado do imperador Domiciano, João enfrentava a mais cruel das perseguições. A tradição nos conta que ele foi condenado por 2 crimes inaceitáveis ao Império Romano: pregar a palavra de Deus e testemunha de Jesus Cristo. Alguns registros históricos afirmam que, antes de ser exilado, João sobreviveu milagrosamente a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, um episódio que, longe de silenciá-lo, amplificou sua voz profética. Quando o imperador percebeu que não poderia refutar a convicção de João, nem disputar o poder que acompanhava a sua exposição da verdade, tomou uma decisão estratégica: bani-lo para a ilha de Patmos. Não se tratava de uma simples prisão. Patmos era uma ilha vulcânica isolada no mar Egeu, usada pelo Império Romano como campo de trabalhos forçados em minas de pedra. Ali, os inimigos do Estado eram enviados para morrer em obscuridade, esquecidos pela história. Mas Deus tem um senso de ironia divino extraordinário. Aquela ilha, destinada a silenciar a voz de João, tornou-se o palco da mais grandiosa revelação profética desde os profetas do Antigo Testamento. Ali, naquele lugar de desolação e sofrimento, Jesus Cristo apareceu em glória ao seu servo fiel e ditou mensagens que ecoariam por toda a história da Igreja. O contexto das 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Por que justamente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Existiam diversas outras comunidades cristãs florescentes na região da Ásia Menor. A resposta está na intencionalidade divina. Estas 7 igrejas não foram escolhidas aleatoriamente. Elas foram selecionadas porque seus nomes, suas características e suas condições espirituais representavam um panorama completo, tanto da igreja de todas as eras, quanto de tipos específicos de comunidades cristãs que se repetiriam ao longo da história. Havia um significado geográfico também. Estas 7 cidades formavam uma rota circular de correspondência postal, na província romana da Ásia. Um mensageiro saindo de Patmos poderia entregar as cartas seguindo exatamente esta ordem, criando um circuito completo. Mas o significado vai muito além da logística. O número 7 nas Escrituras não é mero acaso. Representa completude, perfeição, totalidade. 7 dias da criação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E agora, 7 igrejas. Cristo não está simplesmente escrevendo para as 7 congregações específicas do século I. Ele está radiografando toda a igreja, em todas as épocas, em todas as condições espirituais possíveis.
Agora preste atenção neste detalhe fascinante. Todas as 7 cartas seguem exatamente a mesma estrutura literária. Isso não é coincidência estilística, é pedagogia divina. Cristo, o mestre por excelência, está ensinando seu povo através de um padrão consistente que revela o processo pelo qual ele forma e transforma seus discípulos. Cada carta apresenta 4 elementos fundamentais, repetidos sistematicamente. Primeiro, a apresentação de Cristo. Ele não se apresenta da mesma forma para todas as igrejas. Cada comunidade recebe uma faceta específica da glória de Cristo, precisamente a faceta que ela mais precisa contemplar naquele momento. Para a igreja que perdeu o primeiro amor, Cristo se apresenta como aquele que anda entre os candelabros. Para a igreja perseguida, ele é o primeiro e o último, que morreu e reviveu. Segundo elemento, o diagnóstico. Eu conheço as tuas obras. Esta frase aparece repetidamente. Cristo não está fazendo uma avaliação superficial. Ele tem conhecimento total, absoluto, penetrante. Ele vê não apenas as ações externas, mas as motivações internas, os pecados ocultos, as lutas secretas. É o grande médico oferecendo um diagnóstico preciso. Terceiro elemento, a exortação. Pode ser um chamado ao arrependimento urgente, arrepende-te, ou um encorajamento à perseverança, ser fiel até a morte. Cristo não deixa nenhuma igreja sem direcionamento claro. Ele não apenas diagnostica, ele prescreve o remédio. E note, a exortação é sempre específica, nunca genérica. Quarto e último elemento, a promessa ao vencedor, ao que vencer. Esta é a esperança escatológica oferecida àqueles que permanecem fiéis. Cada promessa é única, conectada à condição específica daquela igreja. Para quem vence na igreja de Éfeso, comer da árvore da vida. Para Esmirna, a coroa da vida e escape da segunda morte. Para Pérgamo, o maná escondido e a pedrinha branca. Percebem o padrão? Revelação de Cristo, diagnóstico, prescrição e recompensa. Esse não é apenas um modelo de correspondência, é o próprio processo de discipulado cristão autêntico. Cristo se revela, expõe nossa real condição, nos chama à transformação e nos promete glória eterna, se perseverarmos. Dimensão profética. 3 níveis de interpretação. Agora, aqui está onde a complexidade e a beleza se entrelaçam. As 7 cartas operam simultaneamente em 3 níveis interpretativos e precisamos abraçar todos eles para compreender a profundidade do texto. Primeiro nível, histórico-literal. Estas eram igrejas reais, com pessoas reais, enfrentando desafios reais no final do século I. Éfeso era uma metrópole portuária, centro do culto à deusa Ártemis, conhecida como a Luz da Ásia. Esmirna sofria intensa perseguição. Pérgamo era a sede de Satanás, centro do culto imperial. Quando lemos essas cartas, estamos lendo correspondência real para comunidades históricas específicas. Segundo nível, eclesiológico-tipológico. Cada igreja representa um tipo de condição espiritual que se repete em todas as épocas da história cristã. Há igrejas Éfeso hoje, tecnicamente corretas, doutrinariamente sólidas, mas que perderam o amor apaixonado por Cristo. Há igrejas Laodiceia, materialmente prósperas, mas espiritualmente mornas e nauseantes para Deus. Os tipos se repetem. Terceiro nível, histórico-profético. Aqui entramos em terreno mais controverso, mas extremamente fascinante. A interpretação historicista sugere que as 7 igrejas representam 7 períodos consecutivos da história da igreja, desde o primeiro século até o retorno de Cristo. Éfeso seria a era apostólica, Esmirna, o período das grandes perseguições romanas, Pérgamo, a união igreja-estado sob Constantino, e assim sucessivamente até Laodiceia, representando a igreja apóstata dos últimos dias. Eu não pretendo resolver aqui qual interpretação é a correta, porque na sabedoria divina, todas elas são válidas simultaneamente. A Escritura possui essa qualidade extraordinária de múltiplas camadas de significado,
todas verdadeiras, todas inspiradas. Nossa tarefa não é escolher uma e descartar as outras, mas abraçar a riqueza polivalente da revelação. O que essas cartas nos ensinam sobre a natureza da Igreja? Deixe-me ser absolutamente claro sobre algo que a cristandade contemporânea desesperadamente precisa ouvir. Cristo não tem uma visão romântica e idealizada da Igreja. Ele não fecha os olhos para nossos pecados. Ele não é condescendente com nossa mediocridade. Das 7 igrejas, apenas 2, Esmirna e Filadélfia, não recebem nenhuma palavra de repreensão. 5 delas são confrontadas com falhas graves, algumas beirando a apostasia total. Isso deveria nos sobressaltar. A Igreja não é automaticamente bendita simplesmente por existir. Não há garantias de aprovação divina pelo simples fato de nos reunirmos em um edifício e realizarmos rituais religiosos. Cristo examina cada comunidade individualmente, pesa suas obras, expõe seus pecados e oferece tanto elogios quanto advertências, dependendo do que ele encontra. Éfeso tinha ortodoxia impecável, discernimento doutrinário, capacidade de identificar falsos apóstolos, mas havia perdido o amor. E Cristo declara: se você não se arrepender, removerei o seu candelabro. Em outras palavras, você deixará de ser igreja. Não importa quão correta seja a sua teologia, se seu coração está frio. Laodiceia se considerava rica, próspera, sem necessidade de nada, mas Cristo a vê como miserável, cega, nua e pobre. A autopercepção deles estava radicalmente divorciada da realidade divina. E aqui está a grande questão. Quantas igrejas hoje vivem exatamente essa ilusão? Contamos nossos membros, celebramos nossos orçamentos, produzimos nossas conferências, enquanto Cristo está do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar. A urgência da autocrítica eclesiástica. Estas cartas nos obrigam a fazer perguntas desconfortáveis. Que tipo de igreja somos nós? Que tipo de cristão eu sou individualmente? Se Cristo aparecesse hoje e escrevesse uma carta para a sua comunidade, o que ele diria? Haveria mais elogios ou mais repreensões? A tentação é sempre externalizar essas questões. Ah, sim, conheço igrejas assim. Minha denominação não é como essas. Mas o chamado de Cristo é para o autoexame radical, não para a crítica cômoda dos outros. Paulo nos exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de apontar os pecados de Laodiceia nos outros, devemos perguntar: onde está Laodiceia em mim? E aqui está a boa notícia, e ela é gloriosamente boa. Mesmo nas cartas mais severas, Cristo sempre oferece caminho de retorno. Arrepende-te. Essa palavra aparece repetidamente. Há sempre possibilidade de restauração. Há sempre uma porta aberta para aqueles que reconhecem sua condição e voltam para Ele. Conexão com a tradição e os pais da Igreja. A interpretação dessas cartas não é novidade. Os pais da Igreja, desde Irineu de Lyon até Agostinho de Hipona, meditaram profundamente sobre esses textos. Irineu, que viveu no 2º século e foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto do próprio João, nos deixou testemunhos sobre a autoria do Apocalipse e a importância dessas mensagens. A tradição nos ensina que estas cartas não são meros documentos históricos empoeirados, são palavra viva de Deus para cada geração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase aparece 7 vezes, uma em cada carta. O Espírito não disse, o Espírito não estava dizendo, o Espírito diz. Tempo presente, ação contínua. Ele ainda está falando. Então, o que aprendemos neste primeiro episódio? Estabelecemos o fundamento sobre o qual toda esta série será construída. Conhecemos João, o mensageiro fiel exilado em Pátimos, que recebeu a revelação de Cristo glorificado. Entendemos o contexto histórico do final do século I, um período de intensa perseguição, sincretismo religioso e batalha pela identidade cristã autêntica.
descobrimos que as 7 igrejas não foram escolhidas aleatoriamente, mas representam a completude, um panorama total da condição eclesiástica em todas as eras. Analisamos a estrutura literária consistente das cartas, apresentação de Cristo, diagnóstico, exortação, promessa ao vencedor, e reconhecemos que estas mensagens operam em múltiplos níveis interpretativos, histórico, tipológico e profético. Mais importante, fomos confrontados com a seriedade do olhar de Cristo sobre sua igreja. Ele não é condescendente. Ele não está satisfeito com mediocridade religiosa. Ele demanda autenticidade, fidelidade, amor genuíno e santidade prática. E ele sempre oferece caminho de restauração para aqueles que se arrependem. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. O que Cristo diria especificamente para Éfeso? Porque essa igreja de todas foi escolhida para receber a primeira carta. O que havia de tão significativo naquela metrópole próspera, naquele centro de comércio e religiosidade pagã, naquela comunidade cristã aparentemente tão bem estabelecida? No próximo episódio, vamos mergulhar profundamente na primeira carta, Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Vamos caminhar pelas ruas daquela cidade magnífica, entender o culto a Ártemis e sua influência, conhecer o contexto da comunidade cristã fundada por Paulo e pastoreada por Timóteo, e desvendar o mistério do primeiro amor que foi abandonado. Prepare-se, porque o que descobriremos sobre Éfeso será um espelho devastadoramente preciso da igreja evangélica contemporânea. E se você, assim como eu, perceber reflexos da sua própria jornada espiritual nesta carta, então estaremos onde o Espírito quer que estejamos, confrontados, desafiados e chamados ao arrependimento genuíno. Agora é a sua vez. Quero que você faça algo antes do próximo episódio. Pegue sua Bíblia, física, digital, não importa, e leia Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3 na íntegra. Leia devagar, meditando em cada palavra, e pergunte ao Espírito Santo: qual dessas igrejas mais se parece comigo neste momento da minha vida? Depois, vá aos comentários e deixe apenas uma palavra, não a carta inteira, apenas o nome da igreja que mais ressoou com você. Escreva Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia, e explique brevemente por quê. Suas respostas vão me ajudar a entender aonde vocês estão espiritualmente, e pode ser que eu grave episódios específicos abordando as dúvidas e lutas mais comuns. Se esse conteúdo está desafiando você, se está tocando em questões profundas, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas verdades. Não guarde para si mesmo algo que pode transformar a vida de outros. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque esta série terá 7 episódios, um para cada igreja, e você não vai querer perder nenhum deles. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Que Ele nos conceda coragem para encarar a nossa real condição espiritual sem máscaras religiosas. E que, acima de tudo, possamos ser contados entre aqueles que vencem. Não pela força própria, mas pela graça daquele que nos amou e se entregou por nós. Até o próximo episódio. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.